Olá, gente, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. E hoje, nosso vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas coisas que eu tenho lido aqui, que eu tenho relido no livro Pai Rico, Pai Pobre. Ontem eu não fiz a live, né, como vocês sabem. Ontem eu levei minha gata para fazer um ensaio fotográfico porque ela participou de um concurso e ganhou o concurso. Então, levei ela ontem para fazer essa sessão de fotos e foi tão corrido e não deu tempo para eu começar a minha live aqui. Queria agradecer vocês que estão chegando aqui na live do Instagram, certo? E o vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre alguns passos que a gente precisa ter para desenvolver financeiramente, certo? Esse passo a passo eu tirei do livro Pai Rico, Pai Pobre, que eu estou relendo, né? Tá aqui. Na live de antes de ontem, eu falei também sobre ativos e passivos, né? Baseado também nesse livro. E como ele dá aqui 10 passos para a gente se desenvolver financeiramente, eu vou começar falando apenas de três hoje. E vou dar continuidade nos próximos dias, né? Amanhã eu falo mais três, amanhã é sexta. E na outra live, na segunda-feira, eu dou a continuidade, certo? Então, assim, quando a gente começa a conversar sobre finanças com as pessoas, né, a gente esbarra em muitas desculpas que as pessoas dão sobre a questão delas se desenvolverem financeiramente, né? Muitas têm muitas crenças que elas carregam dentro de si mesmas e que atrapalham a gente de se desenvolver financeiramente, né? Crenças que foram construídas ao longo dos anos e que terminam se tornando verdadeiras âncoras dentro da gente. Muitas pessoas acreditam que o dinheiro, ele não traz felicidade, né? Na mais pura, no mais puro significado, realmente não traz felicidade. Se você depender apenas do dinheiro para ser feliz, com certeza você não vai ser uma pessoa feliz. Ou se você só trabalha pelo dinheiro, você coloca o dinheiro em primeiro lugar na sua vida, então também você não vai ser uma pessoa feliz, né? Só que é possível você ser feliz com o dinheiro, você fazer com que o dinheiro seja um meio para que lhe trazer oportunidades, lhe trazer alegrias, né? Quando você tudo como meu pai sempre dizia assim, que o dinheiro é a mola mestre do mundo, né? Tudo que você precisa fazer, você precisa de dinheiro. Se você vai no supermercado, você precisa de dinheiro. Se você precisa ter acesso a uma boa educação, você também precisa de dinheiro, né? Então, tudo que você vai fazer hoje em dia, nos dias atuais, você precisa de um meio de dinheiro para você poder se desenvolver. Então, o primeiro passo que o livro traz, né, é sobre você se desenvolver financeiramente, é você achar uma razão ou um propósito que seja maior do que a sua realidade atual. O que é que ele quer dizer? Se você está satisfeito com a vida que você leva hoje, então provavelmente você vai ser uma daquelas pessoas que não vai se importar de crescer ou de buscar algum tipo de meio ou conhecimento para você se desenvolver financeiramente, né? Então você precisa encontrar uma razão. E como é que você faz isso? Como é que você encontra essa razão para te impulsionar aí além do que você para te impulsionar e buscar justamente esse desenvolvimento financeiro? Bom, a sugestão que o livro dá é você fazer uma lista de todos, de todas, de todas as características do que você não quer para você. Por exemplo, ele diz, né, não quero trabalhar a vida inteira, não quero ser empregado. E a partir desses nãos que você vai fazer essa lista, então você vai criar os sims, eu quero, né? Eu lembro que quando eu comecei aqui no digital, quando eu comecei aqui no digital com Mulheres Maduras Também Investem, eu fui impulsionada pelo desejo que ardia no meu coração de ajudar mulheres, assim como eu, né, mulheres maduras, mulheres após os 40 anos de idade, a começarem a ter uma vida mais leve. Porque a minha história de vida é justamente uma história de muito trabalho, né?
Eu comecei a trabalhar cedo, depois eu me casei também. Eu emendei. Depois que eu terminei o meu curso do ensino médio, eu emendei na área de construção civil e desde então eu continuei trabalhando bastante. Então, eu me casei, tive um filho, e foi um período muito duro. A verdade é, eu ia falar sofrido, mas não foi tão sofrido assim, tem coisas bem sofridas, né? Mas foi um período muito duro. Então, quando eu cheguei agora nos meus 40 anos, justamente quando nós saímos da pandemia, eu queria mais tranquilidade. Eu estava uma pessoa acima do peso, eu estava uma pessoa eu adquiri, né, como é, hipertensão arterial, então minha glicemia já estava alta. A gente já tende a ter esses tipos de problema quando a gente não se alimenta bem. O que que acontecia? Eu não tinha tempo. Eu dizia que não tinha tempo, né? Porque na verdade, quando a gente quer, a gente arruma tempo para fazer essas coisas. Mas aí eu priorizava o trabalho ao invés de priorizar a saúde, entre outras coisas. Então, assim, a minha lista, enquanto eu lia essa parte do livro, eu me lembrei, eu resgatei dentro de mim tudo aquilo que eu não queria mais viver, né? Eu não queria, eu não queria mais trabalhar incansavelmente para as pessoas, eu não queria viver cansada, eu não queria ter hipertensão arterial. Então, tudo aquilo que eu não queria, eu foquei aqui no digital para eu poder alcançar tudo aquilo que eu queria. O que que eu queria? Foi daí que surgiram a lista do que eu queria realmente, né? Do que eu quero. Na verdade, eu queria no passado. Eu estou falando no passado porque eu estou contando para vocês como foi que eu comecei esse projeto aqui do digital, certo? E eu lembro que o meu chefe chegou para mim e ele disse, Luciana, eu vou conseguir um outro emprego para você trabalhar, vai prestar serviço para uma determinada empresa e você pode fazer daqui mesmo de onde você está. E eu lembro que eu passei um mês inteiro, né, me contorcendo e lutando contra mim mesmo para dizer um não para ele, porque eu não queria ter dois empregos, né? Eu queria ter o emprego atual que eu tenho, que com certeza é um emprego muito melhor do que você estar o tempo todo numa construção civil, né, acompanhando um edifício que está crescendo. E eu ia exercer a minha função de administradora aqui, inclusive é o local que eu estou hoje. E o outro, eu ia cuidar também da questão financeira da outra empresa. Mas eu sabia que aquilo ia tomar muito meu tempo. Então, eu não queria continuar naquela luta diária de trabalhar sem parar, né? E eu queria me dedicar aqui no digital, porque o meu projeto era ter mais tempo livre, uma flexibilidade de horário, né? Eu fazer a minha produção e também cuidando daqui da parte do digital, né? Então, assim, é, isso me motivou a me desenvolver financeiramente. Gente, eu não sei se vocês estão percebendo, eu estou olhando aqui para cima, porque eu estou gravando a live aqui com vocês no Instagram e eu estou também gravando um vídeo aqui pelo meu notebook para poder levar esse vídeo para o meu YouTube. E falando em YouTube, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um canal do YouTube que eu comecei lá também em 2020, quando eu comecei o projeto. E essa semana eu parei para rever os vídeos que eu tinha escrito, que eu tinha feito. E aquilo ativou o meu coração de tal forma que me deu muito mais ânimo para continuar trazendo conteúdo aqui para vocês, tá bom? A minha experiência de vida, a Vanusa está falando, administrar o tempo é algo a ser focado, né? Eu acho que você está querendo falar focado, falado, a ser falado. Pois é, gente. Então, continuando. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para você poder se desenvolver financeiramente é você identificar um propósito ou um desejo que arde no seu coração para você buscar e que seja acima da sua realidade. Porque se você quiser mais tempo livre, se você quiser mais saúde, se você quiser, então você precisa colocar isso em primeiro lugar para que você busque essa questão, para que te motive e te impulsione a buscar o seu desenvolvimento financeiro, certo? Assim, o segundo ponto que o livro fala é que você precisa escolher isso todos os dias.
é o poder da escolha, né? O que é que ele quer dizer? O que é que eu entendi e o que é que eu trago aqui referente à minha vida que eu posso trazer para vocês? Esse propósito que a gente escolheu, né, que a gente identificou na nossa listinha do que a gente quer para a gente, o que a gente quer viver nos próximos anos, a gente precisa pensar nisso todos os dias. Então, na hora que você escolhe isso todos os dias, você vai começar a ter mais clareza de coisas que acontecem na sua vida e que vão te tirar dessa rota. Então, aconteceu isso comigo, né? Eu vim numa motivação muito grande, numa energia muito grande, e eu terminei perdendo a minha motivação no ano de 2023, né? Aconteceram algumas coisas, quem me acompanha aqui sabe, que conhece mais a minha vida sabe que eu recebi uma visitinha lá em casa, essa visitinha trouxe alguns filhotinhos, esses filhotinhos cresceram e se multiplicaram, e eu estou falando de gatos, gente, sim, eu terminei virando mãe de gatos. Ai, ai, é engraçado eu falar isso aqui porque é uma parte da minha vida que talvez algumas pessoas não conheçam, né? Mas 2023 foi um ano muito desafiador para mim. Foi um ano muito desafiador porque eu precisei lidar com situações que roubaram um pouco mais da minha energia. E eu decidi, eu optei. O poder da escolha é quando você entende que quando você diz sim para uma determinada coisa, você está dizendo não para outras coisas. Então, eu estou resgatando a minha energia, a minha frequência que eu tinha no início aqui do meu projeto. É por isso que eu decidi e que eu optei fazer essa live todos os dias, né? Durante a semana, tá? Final de semana eu não vou fazer. Então, 2023 foi um ano que me tirou do foco, né? E eu saí um pouquinho aqui do projeto, eu estou retomando agora. Então, quando a gente identifica o propósito que a gente quer e quando a gente decide e escolhe continuar naquele propósito todos os dias, a estrada pode ser longa, mas você vai caminhando naquela frequência e naquela constância até você atingir o que você quer, né? Então, assim, muitas pessoas elas escolhem não melhorar. Elas acham que às vezes sair da zona de conforto dá muito trabalho. Então elas optam por continuar naquele mesmo local. Quando eu faço as mentorias financeiras, eu percebo que algumas pessoas têm muita dificuldade em aceitar algumas coisas que você fala. Por exemplo, se a pessoa está com algum tipo de dificuldade financeira, com dívidas, e eu falo para ela que ela precisa encontrar alguma coisa para fazer uma renda extra, algumas pessoas, né? Inclusive não precisa nem ser da mentoria, algumas pessoas que eu já conversei, elas sempre vão arranjar uma desculpa. E ela sempre fala que nunca vai ser rica, que, não tá, que dinheiro não traz felicidade e que ela não tem mais idade para correr atrás de determinadas coisas. Então, elas terminam arrumando desculpa para fazer esse desenvolvimento pessoal, impulsionar ela para sair do campo. Uma mosca que passou aqui agora. Então, pessoas que têm dificuldade de aceitar um conselho, aceitar uma orientação, aceitar que elas precisam sair daquele lugar e começar, elas também vão ter dificuldade de mudar a situação atual delas, né? Então, na hora que você identificar o seu propósito, na hora que você identificar o seu objetivo, você precisa lembrar disso todos os dias e escolher mudar. Você fazer autoanálise sempre para que a qualquer dificuldade que apareça no caminho, você consiga superar e passar por cima, tá? O que eu posso mais falar aqui? O livro, o livro, ele traz também duas questões. Quando você opta por se desenvolver financeiramente, você vai começar a pegar parte do seu tempo e se dedicar a aprender. Gastar seu tempo com isso, né? Com o aprendizado. Então, você precisa começar a investir em instrução. Você precisa começar a investir em conhecimento. Algumas pessoas não têm condições de pagar um curso, mas ela pode começar a buscar o conhecimento sozinha. Hoje na internet você tem muitas pessoas que entregam conteúdos de valor. Então,
Se você não gosta de uma pessoa, você pode assistir outra e assim sucessivamente, né? Você vai aprendendo e você pode ir se desenvolvendo como pessoa para poder também mudar a mentalidade, né? Tudo é questão de mentalidade, tá, gente? Tem gente que se perde, tem pessoas que perdem em, é porque eu fiz anotações, ó. Eu estou seguindo aqui as minhas anotações. Tem pessoas que perdem em aprender quando elas acreditam que já sabem de tudo. Tem gente que diz, não, eu não preciso disso não. Inclusive, eu já falei isso, né? Eu lembro que recentemente uma amiga minha me chamou para uma palestra no Midway, e eu disse para ela, eu disse, oh, eu já participei dessas palestras, isso aí eles vão falar a mesma coisa. Né? Eu disse para ela, quando na verdade se a gente não estiver disposta a aprender, a gente vai perder o ouro de receber um conhecimento novo, né? Então, a gente tem que estar sempre com a mente aberta para receber novas informações. E, gente, não adianta a gente só ficar recebendo, 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 se a gente não coloca algo em prática, né? Eu estava conversando também recentemente com a minha irmã sobre isso, né? Eu falando para ela, disse, olha, eu já recebi muito conhecimento, mas eu preciso começar a colocar em prática tudo aquilo que eu já aprendi. Então, é por isso que eu estou fazendo a live, porque na hora que a gente começa a ensinar para as pessoas, a falar para as pessoas, a gente também está aprendendo novamente e fixando melhor todo o nosso conhecimento, tá bom? Inclusive, vocês sabem que eu estou fazendo mais lives, mais vídeos, porque eu quero desenvolver melhor a minha oratória, desenvolver melhor os meus pensamentos, porque eu tenho notado que nesse mundo que nós estamos vivendo, com tantos estímulos, nós terminamos recebendo tantos estímulos que ficamos com sobrecarga mental. Então, todas as vezes que eu chego aqui para conversar com vocês, eu fico querendo falar, 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 e eu termino atropelando nas palavras. Então, a live vai, a live vai me ajudar a colocar em ordem todos os meus pensamentos. Vanusa está dizendo que eu sou uma mãe de gatos maravilhosa. Obrigada, Vanusa. E super generosa, exatamente. A gente vai conversar outro dia aí sobre a questão da generosidade. Eu realmente falo muito sobre a questão de ser generosa, né? Então, gente, voltando aqui para minhas anotações, pessoas que acreditam que já sabem de tudo, que não estão abertas ao conhecimento, elas vão tender a ficar onde elas estão, tá? E aquelas pessoas que não pegam o tempo que tem para fazer coisas úteis, para fazer coisas úteis, Messia, eu não sei se você está querendo participar ao vivo comigo, enfim, não sei se é ou se não é. Eu vou aguardar você confirmar. Voltando aqui, gente, perdi um pouquinho o foco. Sim, tem pessoas que a questão do tempo, né? De buscar conhecimento é a questão de escolher e colocar o tempo para você enriquecer, se enriquecer e focar direitinho no seu tempo. Como? Você pode ler bons livros e ouvir audiobook. Se você não tem como ler, parar para ler, você pode fazer alguma atividade ouvindo audiobooks. Audiobooks. Bom, isso aqui eu vou pular, que não vou falar agora. Bom, a terceira coisa aqui, quer participar ao vivo, é isso? Então, deixa eu clicar aqui. Que coisa boa. Eu não sei se ela tá. Quando alguém entra, aí ativou o vídeo. Gente, essa é minha tia. Essa é minha tia. Tudo bom, minha tia querida? Ficou melhor agora. Que bom, que alegria ter aqui você na minha live. Quer falar alguma coisa importante? Agora, no momento, não. Deixe-me eu me
encaixar. Ah, então tá bom. Então, a terceira coisa, gente, que eu quero, vou deixar minha tia aí participando comigo, se ela quiser complementar alguma coisa. Ela é irmã da minha mãe, viu, gente? Minha tia Messia. Então, gente, a terceira coisa para a gente se desenvolver financeiramente é a gente escolher bem as pessoas com quem a gente vai conviver, né? Os nossos amigos. Eu não estou falando com relação aos nossos parentes, mas com relação aos nossos amigos. É o poder da associação. Com quem você tem se associado? Quem é aquela pessoa que está fazendo você crescer? Dizem que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. E dependendo daquela pessoa que você está convivendo, aquela pessoa pode te impulsionar a crescer ou aquela pessoa pode também te derrubar, né? Pode também te puxar para baixo. Então a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas com quem a gente está convivendo, né? É, essa semana eu vi muito falando sobre a questão, eu estava conversando com uma pessoa sobre a questão do julgo desigual, né? E hoje eu fui pesquisar o que era julgo e eu não sabia. Vocês sabiam que julgo vem da, o julgo é justamente aquele pedaço de madeira que se coloca no boi para arar a terra? Então, quando a gente se associa com pessoas que não têm os mesmos valores, a gente vai estar fora do nível, fora da mesma altura, a gente não vai estar caminhando nos mesmos passos. Então, uma das formas de você se desenvolver financeiramente é você se aproximar de pessoas que queiram crescer, é você se aproximar de pessoas que compactuem com os mesmos valores que você compactua, que você tem. E é isso. Hoje a Larissa Coquinha, né? Eu falei sobre os três pontos, mas são 10 ao todo, tá? Então, hoje eu falei apenas de 3, amanhã eu vou falar sobre mais 3. E eu vou encerrar a live, porque já são 1 hora da tarde, eu vou almoçar. E eu queria agradecer a minha tia aí por ter aparecido. Muito obrigada, viu? Um beijo bem grande, direto de João Pessoa. Deixa eu te dizer, Luciana, eu tenho esse livro aqui em casa, vou ler, nunca li esse livro. Pois leia, pois leia, Pai Rico, Pai Pobre. Leia, você vai gostar. Ele fala sobre finanças. Ele conta a história de um menino que o pai dele, ele tem o pai dele e tem o pai do amigo dele, né? E o pai do amigo dele é empreendedor, então ele traz muitos ensinamentos sobre finanças para ele. E é bem interessante, viu, gente? Bem interessante mesmo. Vou tentar aí, Tânia, Messia. Gente, bom, bastante. né? Ver vocês. Pois olha, Amo vocês. um beijo bem grande, viu, Messia? Obrigada por ter vindo. Outro para vocês. Gente, Outro para vocês. Oi? Outro beijão para vocês. Outro. Eu vou encerrar, gente, e amanhã eu volto com mais 3 princípios para a gente se desenvolver financeiramente, tá bom? Beijo, tchau.